Se você perdeu a minha pregação na JEPA no dia 30 de março, ou você não foi mesmo na JEPA, ou porque eu falei muito rápido e você não entendeu o que eu falei. Então, por isso eu tô fazendo esse vídeo pra, quem sabe, você refletir também sobre essa história, né? Que eu achei bem legal, assim, espero que tenho certeza, assim, que Deus pode falar com você se assim você desejar. O tema foi, a gente conversou sobre um cara chamado José, e a história dele está no livro de Gênesis, capítulo 39. Então, se você tem a sua Bíblia aí, você pode abrir em Gênesis 39, né? O tema da JEPA em março era Topa Tudo Por. E aí, quando eu lembrei desse tema, aquele programa do Silvio Santos, né? Topa Tudo por Dinheiro. E era um programa de auditório que o Silvio Santos comandava várias brincadeiras, provas e desafios em troca de dinheiro, né? E hoje a gente vai conversar então um pouquinho sobre um garoto que topou tudo, mas que não foi por dinheiro, foi porque amava realmente a Deus. E esse cara é o José. Então a gente vai ler Gênesis 39, de 1 a 3, José na casa de Potifar. José foi levado para o Egito, onde os ismaelitas o venderam a um egípcio chamado Potifar, um oficial que era o capitão da guarda do palácio. O Senhor Deus estava com José. Ele morava na casa do dono e ia muito bem em tudo. O dono de José viu que o Senhor estava com ele e o abençoava em tudo o que fazia. Bom, então esse garoto é José. Em Gênesis 37, 2, um pouquinho antes, se a gente ler, a gente pode ver que José ele tinha 17 anos. E como a Bíblia retrata, ele contava tudo de errado que os seus irmãos faziam. José era um tipo de fofoqueiro, assim, da raça, dos irmãos, no caso. Nos versículos que lemos agora, a gente viu que José foi levado para o Egito, que ele tinha sido vendido. Isso aconteceu porque os seus irmãos ficaram com muita raiva de José. Assim o pegaram e o venderam. Fizeram uma graninha, venderam para os caras que estavam passando ali, que iam levar as pessoas como escravos. Então, os irmãos dele venderam ele como escravo para o Egito. E eles contaram ao pai que um animal selvagem o tinha devorado, né? Então, eles contaram uma mentira para o pai de José. E por quê? Porque eles tinham ciúme de José. Mas era um ciúme porque José contava o que os seus irmãos faziam de errado, mas não porque José queria ferrar com eles. José, ele contava porque José já havia feito sua escolha, né? Ele tinha escolhido amar a Deus desde novo, né? Ele era o mais novo entre seus irmãos e ele contava para o pai as coisas que seus irmãos, para que os seus irmãos pudessem abrir os olhos e voltar-se para Deus também, assim como José amava Deus, queria estar perto, né, de Deus, se relacionar com Deus, assim ele queria que os irmãos dele também. Então ele contava para o pai, para que o pai pudesse talvez ajudar ele, né, a mostrar realmente que esse caminho que eles estavam fazendo era errado. Mas, né, os seus irmãos não quiseram aceitar e achavam isso muito ruim que ele fazia, que ele contava para os pais, né. Então, José, ali como a gente leu, ele foi comprado por Potifar, um oficial do palácio. Mesmo Potifar sendo um egípcio, né, o egípcio era um povo que adorava outros deuses, eles tinham muitos deuses no Egito. Então, mesmo Potifar sendo um oficial do palácio, tendo muitos deuses, ele viu que o Deus dos hebreus estava com José. Muito interessante. Então Potifar viu em José, Potifar viu Deus em José, né? A Bíblia fala isso. Potifar, né? O Senhor Deus estava com José. E é uma primeira pergunta para você pensar aí, o que as pessoas têm visto através da sua vida, né? Na vida de José, Potifar, um cara que adorava outros deuses, que não adorava Deus, ele viu Deus em José, né? Então, o que as pessoas têm visto na tua e na minha vida também? Será que a gente tem conseguido mostrar
Deus realmente, através das nossas atitudes, das nossas palavras, daquilo que a gente tem feito, pensado, né, falado para as outras pessoas. Então, vamos continuar lendo lá, Gênesis 39, do 4 ao 6. Assim José ganhou a simpatia do seu dono, que o pôs como seu ajudante particular. Potifar deu a José a responsabilidade de cuidar da sua casa e tomar conta de tudo que era seu. Dali em diante, por causa de José, o Senhor abençoou o lar do egípcio e também tudo o que ele tinha em casa e no campo. Potifar entregou nas mãos de José tudo o que tinha e não se preocupava com nada, a não ser com a comida. Então, José, ele virou um ajudante particular de Potifar. E esse deu a responsabilidade de cuidar da casa e de tudo que era dele. Potifar não se preocupava com nada. A palavra aqui que a gente tem é confiança, né? Potifar entregou a chave, é como se hoje Potifar tivesse entregado a chave da casa, do carro, do cofre, da senha do banco, o que for. Ele confiava totalmente em José, né? O versículo 5 fala, por causa de José, né, o Senhor abençoou a casa do egípcio. Muito interessante, Deus abençoou o lar do egípcio por causa que José topou tudo por Deus. Ele foi abençoado e tudo que fazia e tocava era abençoado e virava bênção, né? Ele era aquele que hoje a gente pode se considerar o cara tipo sortudo, assim, tudo que faz dá certo, né? Aquelas pessoas que consideram, né, as outras sortudas, assim, mas não, José sabia que não era sorte, né? Que vinha realmente de Deus. Então a gente pode ter a certeza, assim, se a gente topa tudo por Deus, galera, assim, Deus vai abençoar, sabe? Tudo que a gente fizer, tudo que a gente tocar, as pessoas vão ser abençoadas, outras pessoas, nossos amigos, né, nossos colegas da escola, nossos colegas de trabalho, o que for, eles vão ser abençoados por causa de nós, porque Deus, através de nós, abençoa os outros. Isso serve de testemunho também, né? Então, vamos continuar lendo lá, Gênesis 39, terminar de ler o 6 e o 7 agora, né? Então, ó, José era um belo tipo de homem e simpático. Algum tempo depois, a mulher de seu dono começou a cobiçar José. Um dia ela disse, venha, vamos para a cama. José era belo e simpático, né? Ele chamava atenção por sua aparência, né? Eu imagino que José então era bem gatinho, assim, super estiloso. Imagina, José era muito bonito, né? A Bíblia fala isso. José era um homem belo e simpático, né? Então, por causa disso, por isso ele começou a ser assediado pela mulher do seu dono, né? Pela mulher de Potifar. E a mulher, ela não era fraca não, né? Ela era uma garota assanhada, né? Já fez um convite assim, né? Venha, vamos para a cama, né? E vamos continuar lendo então o que aconteceu. Vamos ver, né? O que aconteceu? Versículo 8, vamos lá. Ele recusou dizendo assim, escute, o meu dono não precisa se preocupar com nada nessa casa, pois eu estou aqui. Ele me pôs como responsável por tudo que tem. Nessa casa eu mando tanto quanto ele. Aqui eu posso ter o que quiser, menos a senhora, pois é a mulher dele. Sendo assim, como poderia eu fazer uma coisa tão imoral e pecar contra o meu Deus? José, ele recusou e deu um chega pra lá nela, né? Ele falou assim, meu dono confia em mim, né? Sai daqui, meu dono confia em mim, como é que eu posso fazer isso, né? E o versículo 9, e eu imagino que deve ter sido difícil, assim, isso para José, porque José era um homem muito bonito, né? E a mulher tá dando mole pra ele, sabe? E não tinha ninguém vendo. Eu penso assim, ele poderia ter feito, né? Ido pra cama com ela, namorado com ela, etc. Mas ele sabia que estava errado, e ele sabia que poderia fazer e mandar os empregados ali da casa ficarem tudo quieto, ó, vocês não contam o que a gente está fazendo aqui, não sei o que, mas não, né? No versículo 9 a gente tem claramente isso, né? No versículo 9 diz, nessas palavras de José a gente tem a prova, o auge, assim, se alguém tinha dúvidas, que José topou tudo por Deus, né? Ele disse, nessa casa eu mando tanto quanto ele, então
né? Eu posso mandar os empregados aqui ficar quieto, eu posso trair a confiança de Potifar, né? Fazendo isso com você, mandar todos os empregados ficar quieto, né? Aqui eu posso ter o que quiser, menos a senhora, pois é mulher dele. Sendo assim, como poderia eu fazer uma coisa tão imoral e pecar contra o meu Deus? A gente tem o auge, se alguém tinha alguma dúvida, que José topou tudo por Deus, né? O que ele disse foi, eu mando tanto quanto ele e eu posso ter o que eu quiser, né? José sabia que tinha liberdade e que se fizesse isso poderia esconder de Potifar e dos empregados, né? Mas, como eu disse, José tinha a chave da casa, do carro, a senha do banco, mas ele sabia que aquela mulher era esposa de alguém, né? Era mais que respeitar apenas, eu sei que ele tem uma esposa, então, né, não posso ficar contigo. Ele disse, como poderia eu fazer uma coisa tão imoral e pecar contra o meu Deus? Né? José topou tudo por Deus e o seu desejo, pensamento, o que seu coração realmente desejava, era de não deixar o coração de Deus triste. Né? E o pecado, galera, ele entristece o coração de Deus. Então José não queria entristecer o coração de Deus, era mais que respeito. Essa recusa, né, desse convite da mulher de Potifar, era mais do que respeito, era mais do que saber, ela é casada com alguém. Era realmente porque José, ele topou tudo por Deus e não queria deixar o coração de Deus triste, né? Ele mesmo sabendo que poderia fazer essa coisa errada e ficar ileso, né? Ele foi fiel à sua decisão de topar tudo por Deus, né? Então vamos continuar lendo lá, versículo 10. Todos os dias ela insistia que ele fosse para a cama com ela, mas José não concordava e também evitava estar perto dela. Ela insistia todos os dias e todas as vezes José disse não, né? E ele evitava estar perto dela. Cara, aqui nós temos um exemplo e uma dica muito importante do que a gente deve fazer quando a gente tem coisas que a gente sabe que são erradas, que entristecem o coração de Deus ou que desviam nossa atenção de Deus, né? José era firme às tentações e aos convites dela, né? Como é que ele fazia isso? Ele enfrentava e conseguia porque estava, primeiro, cheio de Deus, né? A gente pôde ver várias vezes nesse texto, Deus estava com José, Deus estava com ele, né? Lembram? Então, primeiro, José, ele tinha relacionamento íntimo com Deus. José, ele realmente tinha um relacionamento com Deus. Então, primeira coisa é pra gente ser firme às tentações, aos convites do mundo, né? Quando a gente sabe que tem uma coisa que Deus não se agrada, que a gente tá fazendo na nossa vida que não é legal, que pessoas, ou realmente a gente já viu na palavra de Deus que não é legal fazer isso e tal, né? O que o Espírito Santo realmente tem nos falado, tem nos incomodado que isso não é legal. Primeira coisa, a gente deve estar, para resistir às tentações, a gente deve estar cheio de Deus, com um relacionamento íntimo com Deus, né? E a gente tem que aprender, assim como José, a dizer não, né? Mesmo que às vezes pareça muito radical, por exemplo, um convite para ficar com alguém, né? Alguém tipo, te achou bonita, não sei o quê, ou te achou bonito, e, né, posso ficar contigo, não sei o quê. E a gente tem que dizer não, sabe? A gente tem que ser firme, mesmo que pareça, às vezes, muito radical em algumas coisas, né? E outra coisa muito interessante é que José evitava estar perto dela, né? Então, quantas vezes a gente sabe que tal coisa não agrada o coração de Deus, que não faz bem pro nosso corpo, não faz a gente estar mais conectado com Deus, e a gente continua sempre nos achegando, né, aconchegando. Parece que a gente vai namorando o pecado, né? Então a gente sabe que é errado, sabe que não é legal, e mesmo assim a gente, tipo, sempre fica ali perto, né? Fica ali, né, só assim, fica ali comendo pelas beiradas, como fala assim. Então a gente não deve alimentar os desejos. José não alimentou os seus desejos. José alimentou a sua consciência. Então ele sabia que estava errado, e a primeira atitude dele, depois de dizer não, depois de ser firme, e ele só conseguiu dizer isso porque tinha um relacionamento com Deus, a outra coisa que ele fez foi sair de perto dela, não querer ficar de perto dela. Então a gente deve ser assim, aprender com o exemplo de José, não alimentar os nossos desejos, não alimentar aquelas coisas que
nos dão um prazer momentâneo, nos dão um certo prazer, mas que não é um prazer que Deus quer que a gente tenha, né? Não é um prazer que nos deixa mais perto de Deus, não é um prazer que agrada o coração de Deus, né? Então a gente deve alimentar a nossa consciência e não os nossos desejos. Vamos continuar lendo lá do versículo 11 até o versículo 20. Mais um dia, como de costume, ele entrou na casa para fazer seu trabalho e nenhum empregado estava ali. Então, ela o agarrou pela capa e disse: venha, vamos para a cama. Mas ele escapou e correu para fora, deixando a capa nas mãos dela. Quando notou que ao fugir ele havia deixado a capa nas suas mãos, a mulher chamou os empregados da casa e disse: vejam só, este hebreu que o meu marido trouxe para casa está nos insultando. Ele entrou no meu quarto e quis ter relações comigo, mas eu gritei o mais alto que pude. Logo que comecei a gritar bem alto, ele fugiu, deixando a sua capa no meu quarto. Ela guardou a capa até que o dono de José voltou. Aí contou a mesma história assim: esse escravo hebreu que você trouxe para casa entrou no meu quarto e quis abusar de mim. Mas eu gritei bem alto e ele correu para fora, deixando a sua capa no meu quarto. Veja só de que jeito o seu escravo me tratou. Quando ouviu essa história, o dono de José ficou com muita raiva. Ele agarrou José e o pôs na cadeia onde ficavam os presos do rei. E José ficou ali. Então, ela aproveitou a oportunidade de não haver nenhum empregado em casa e o agarrou e inventou uma história muito doida, né? Por que será que ela inventou essa história? Porque ela ficou com raiva de José. E por quê? Porque ele disse não todas as vezes para ela, né? E por causa disso, ele foi para onde? Na prisão, né? Então, isso é uma coisa muito interessante, sabe? José, ele estava preparado para sofrer as consequências do não, né? Então, quando a gente diz não para alguma coisa, né? Quando a gente topou tudo por Deus e a gente começa a dizer não para algumas coisas que a gente sabe que é errado, que sabe que é pecado, que não agrada a Deus, a gente também tem que estar preparado para as consequências do não. Às vezes isso é não sair mais pra balada com os amigos, às vezes é dizer não, eu não bebo, ou sabe, dizer não para várias coisas, dizer não pra mentira, sabe, dizer não pro palavrão. Por quê? Porque isso não agrada a Deus, sabe? Porque a Bíblia fala, por exemplo, que a nossa boca fala que o nosso coração está cheio, então como é que eu posso dizer que eu tô cheio de Deus se eu tô falando palavrão, né? Então, a gente deve também estar pronto para as consequências de ser radical, assim, e dizer, não, eu não quero mais fazer isso. Porque às vezes as pessoas podem taxar a gente de chata, de, que pessoa estranha, que pessoa não sei o quê, que esquisita, né? Vai na igreja, não sei o quê, cabeça dura, não sei, cabeça mole, né, no caso, sei lá. Mas a gente deve estar, então, preparado para as consequências do não, né? E José estava preparado e ele foi para prisão por causa da consequência do não, sabe? Por causa da raiva que deu na esposa de Potifar, porque ele disse não todas as vezes. Ela ficou com tanta raiva que inventou uma história maluca e Potifar acreditou nela e ele foi parar na prisão. E será que você também está preparado, né? Às vezes dizer não, então, não leva a gente pra prisão. Dizer não leva a gente pra prisão. Mas leva a gente a ser excluído da sala de aula, de ser taxado de diferente, do habitolado que segue a Jesus, né? Faz com que a gente perca a popularidade, às vezes, na escola. Faz a gente perder, às vezes, fama, né? Faz a gente perder dinheiro. Muitas vezes a gente diz não pra corrupção. Não acho, né? Não acho legal isso e a gente perde dinheiro, querem fazer treta, alguma treta aí, não vou me meter em treta, sabe? Vamos continuar lendo então, 21 a 23, né? Mas o Senhor estava com ele e o abençoou, de modo que ele conquistou a simpatia do carcereiro. Este pôs José como encarregado de todos os outros presos, e era ele quem mandava em tudo o que se fazia na cadeia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava entregue a José, pois o Senhor estava com ele e o abençoava em tudo que fazia. Oi, galera. Bom, acabou a bateria do vídeo, então a gente tá aqui de novo para terminar.
Então, a gente estava ali nos últimos versículos dessa história, né? E ali a gente leu que o Senhor estava com José. Novamente a gente escuta isso, né? O Senhor estava com José e por causa disso ele conquistou a confiança do carcereiro e Deus o abençoou em tudo que ele fazia. Isso aconteceu porque ele topou tudo por Deus, né? E ele foi fiel, né? Ele realmente se comprometeu com Deus. Ele foi fiel a Deus e ele se comprometeu e topou tudo realmente por Deus. As coisas nem sempre davam certo para ele, como a gente viu, né? Nossa, ele foi vendido pelos seus irmãos como escravo, depois teve todos esses problemas lá com a mulher de Potifar e várias outras coisas que aconteceram na vida dele, mas ele não se preocupava com o que ia acontecer, né? Ele foi pra prisão e tudo mais, ele não se preocupava com o que ia acontecer, pois ele sabia que Deus estava com ele, ele tinha certeza que Deus estava com José, né? Que ele podia ter com total confiança, porque Deus ia estar em todos os momentos presentes na vida dele, né? Nos momentos bons e nos momentos ruins também. Deus sempre estaria com ele abençoando, né? Então, essa história nos faz lembrar de 4 coisas que eu gostaria de deixar, assim, bem específico para você lembrar quando você reler essa história ou quem está assistindo aí o vídeo, né? Um resumo geral aí de tudo o que eu falei. São 4 coisas que a gente deve lembrar. A primeira coisa que a gente deve sempre lembrar é que a gente deve topar tudo por Deus e ser fiel. E Deus vai estar com a gente em todos os momentos. Ele vai estar com a gente e vai nos abençoar em tudo que a gente fizer. Mas a gente também tem que tomar atitude de topar tudo por Deus e ser fiel, né? Porque as nossas atitudes e as nossas palavras e o nosso coração vai transbordar do amor de Deus quando realmente a gente topar tudo por Deus e ser fiel, né? A segunda coisa que a gente deve lembrar é que isso acontecia a tal ponto que as pessoas viram que Deus estava com ele, né? Potifar, várias pessoas viram que Deus realmente era com José, né? Então algo de diferente nele eles viam. Então a gente pode lembrar da segunda coisa, que quando a gente toma essa primeira atitude de topar tudo por Deus e ser fiel, a segunda coisa é uma consequência, que a gente vai ver que as pessoas vão nos ver que a gente é diferente e que a gente tem Deus, né? Elas vão saber que a gente tem algo diferente e a gente vai poder também falar que a nossa diferença é Deus, também falar, e isso vai acontecer naturalmente. As nossas atitudes, as nossas palavras vão, como eu falei, né, transbordar do amor de Deus. A terceira coisa que a gente tem que lembrar é que a gente tem que aprender a dizer não, assim como José fez também, né, lá naquela tentação, lá naquela casa de Potifar, com a mulher de Potifar, né. Então a gente tem que aprender a dizer não pro pecado, para as coisas que não agradam a Deus realmente, né? Porque se a gente topou tudo por Deus, o nosso desejo é agradar a Ele. Ele nos ama e nossas atitudes, o nosso coração tem que ser voltado em agradecimento a Deus, né? Então a nossa vida tem que ser realmente um louvor a Deus. E isso também contempla nossas palavras, nossas atitudes, né? Tudo que a gente pensa, faz com os outros, né? Nosso comportamento. Então a gente deve aprender a dizer não para algumas coisas e não alimentar os nossos desejos, né? E sim alimentar a nossa consciência, o nosso coração, né? Aquilo que realmente agrada a Deus. E a quarta coisa é que a gente deve estar preparado para as consequências do não. Como a gente comentou, José estava preparado para as consequências do dizer não para a mulher de Potifar, né? Ele não sabia o que podia acontecer, mas olha, ele foi para a prisão, mas ele não teve medo de dizer não, porque ele sabia que era errado, ele não quis, né, alimentar os desejos dele, né? Ele realmente quis agradar a Deus.
Então ele também estava preparado para tudo que poderia acontecer com ele, né? Porque na realidade o desejo maior dele, da vida dele, era agradar a Deus, assim. Então, espero que a palavra do Senhor tenha tocado aí, chegado até vocês, que o Senhor possa cada dia mais edificar vocês, também através desse vídeo e através de tudo mais que tem nesse blog e tudo mais que a gente aprende na Bíblia, na JEPA, que o Senhor abençoe vocês. Beijinhos!